respeitar essa fala, respeitar a diversidade cultural, porque... E aí eu entro em Vygotsky, que ele fala que a compreensão de mundo que eu tenho aqui no Brasil é diferente da compreensão de mundo que eu tenho no Japão, é diferente da compreensão de mundo que eu tenho nos Estados Unidos. Então, respeitar essa diversidade cultural, e não só em relação a países. Na minha família, eu tenho uma compreensão de determinadas coisas que na família de vocês provavelmente não vai ser igual. Então, respeitar que nós somos seres humanos diversos e tentar aceitar essa diversidade. E isso é enxergar que o aluno é muito mais do que uma cabeça, que é um ser humano completo, né? Um ser humano, inclusive, muito mais do que um aluno. Talvez o que falte também, que é a questão que o Douglas falou no começo, dos teóricos da parte de educação matemática, que remete a essa coisa que eu concordo sim também, de trazer para o cotidiano, mas o que falta, na verdade, às vezes seria essa proposta do depois disso. E depois disso, nós trazemos para o cotidiano, apresentamos e trazendo isso para teorias de educação matemática que vão ser úteis para professores, para professores que estão atuando na área da educação, seria isso. E agora? Como é que eu faço essa ponte? Está faltando isso. Tem um salto ali. A gente pode ver que tem claro um salto entre traz para o cotidiano e agora a gente apresenta. Tá bom, mas e o como? Quando eu dei minha primeira aula particular, ano passado, minha primeira aula particular de matemática para 2 crianças do 7º ano do ensino fundamental. Fui ensinar um pouco sobre divisão, fui dar um reforço para eles, multiplicação, levei dinheiro, levei notinhas, perfeito, achei que ia ser uma maravilha a minha aula. E foi lindo. Eles gostaram, ok. Depois disso eu tive que passar para a forma de dividir. Tem os números aqui, a gente tem a chavinha, aqui fica o quociente, o resto, ok. Como que eu faço isso? Aqui o dinheiro é isso. Então ele vai ficar escrevendo a notinha aqui. Muitas vezes no curso eu senti que faltou justamente isso, a técnica. Isso, porque assim, filosofar sobre uma coisa é importante, sim. Mas também mostrar a técnica. Prática. Eu tive uma ideia da gente fazer desse jeito. Sim, talvez esse jeito possa induzir. Isso é uma crítica minha à formação, assim, pela experiência que eu tive com a minha formação e observando o PPC de alguns outros cursos. Que justamente é essa questão de aliar isso à prática, mostrando a técnica, que é uma coisa que você faz, por exemplo, num curso de engenharia. Você mostra, no curso de engenharia, geralmente eles estão mais preocupados com a técnica. Mas você mostra, acontece, você tem esse comportamento, você pode fazer desse jeito. Tá certo que no curso de engenharia a gente está lidando, sei lá, com barra de ferro. Então a gente não está lidando com o ser humano. Mas também, assim como a psicologia apresenta filosofia e apresenta técnicas de como você tratar uma pessoa, na educação eu acho importante você não apresentar só filosofia. Você mostrar também técnicas de como você pode abordar cada tema. Pessoas possuem padrão. Exatamente. Não dá pra ser utilizado disso. Eu acho isso daí bem interessante o que vocês estão dizendo. E aí eu fico pensando... e aí defendendo um pouquinho também os professores, né? Porque se a gente for pensar em educação, a gente acaba reproduzindo muito o que a gente tem de modelo, muito mais do que aquilo. É muito mais fácil você imitar um professor que você teve do que transpor a teoria para a prática. Porque a gente não tem muitas vezes isso na nossa formação. E aí a gente acaba usando o modelo que a gente tem de professor para reproduzir aquilo em sala de aula. E muitas vezes... E aí vocês falaram de aulas de metodologias antiquadas, e aí eu vou entrar nessa questão importante, porque eu me vejo muito nessa prática. Eu gosto muito de estar modificando essa proposta, mas eu, enquanto aluna, nunca tive. Por exemplo, hoje eu acredito muito na metodologia ativa. Eu acredito muito no aluno enquanto protagonista. Mas na minha formação, eu não tive essa formação de aluna protagonista. É muito difícil você aplicar uma coisa que você conhece só na teoria. A sua tendência é aplicar aquilo que você vivencia. E eu acho que isso acontece com outros profissionais. Eu já li sobre isso, que a gente acaba utilizando o professor mesmo como modelo. E a gente precisa de muita reflexão sobre a nossa prática para romper com isso. Eu acho que só a reflexão sobre a ação que faz a gente modificar. Eu acho que essa fala que vocês estão me trazendo, de trazer para a prática, é o professor, formador de professores de matemática, tá fazendo essa reflexão com vocês também, de que eu não sei, eu não aprendi desse jeito, mas a gente pode pensar junto. E aí eu trago de novo para aquela questão do Paulo Freire, de que eu não sou o detentor do saber.
Só que a gente, infelizmente, o professor entra para a sala de aula com a postura de que ele precisa ser o detentor do saber. E ele não é. Isso não existe. Ninguém sabe tudo na vida. A gente, e aí o Paulo Freire ele fala que nós somos seres inacabados, porque o tempo todo a gente está se transformando, o tempo todo a gente está modificando. E se o professor tiver essa humildade de olhar para o aluno e falar, eu não sei, mas nós estamos juntos, vamos aprender juntos. Eu tenho feito um trabalho isso com a pós-graduação, que a gente está fazendo a disciplina metodologia de projetos e a gente está vivenciando um projeto. Eu já vivenciei projetos em outras turmas, mas a maneira que a gente está trabalhando durante todo o semestre só com o projeto é diferente. Eu falei para eles, olha só, gente, eu prefiro correr o risco com vocês aqui, a gente vai discutindo, a gente vai avaliando a proposta, mas modificar, romper com essa ideia de que eu falo uma coisa, mas eu faço outra. Então, vou falar do jeito que eu faço, tem que estar em sintonia aí o que eu falo da minha postura profissional, porque só assim o aluno na sala de aula, o professor mais ali enquanto aluno, ele vai conseguir transpor para a realidade dele depois. Senão fica aquela reprodução do que sempre foi a educação. O professor fala uma coisa, mas age de outra maneira. Aí, enquanto eu for professor, eu vou falar uma coisa e vou agir de outra maneira. Eu acho que só uma reflexão sobre a prática e a humildade pode mudar essa postura. Bom, eu acho que agora a gente vai entrar num campo um pouco espinhoso aqui, porque a gente colocou que, permeada essa questão da desumildade, tem uma outra questão que, assim, a gente sabe, principalmente quando você fala de professor do Estado, muitas vezes a culpa não é dele. Quando tá ligado a essa questão, esse tópico que a gente chama de preguiça. Só que, por exemplo, um professor do Estado que trabalha nos 3 turnos, não tem como você dizer que ele é preguiçoso. Sim. É porque, assim, eu conheci, na época que eu trabalhei como professor do Estado, assim, tinha professores que trabalhavam de manhã, de tarde, de noite, quase todos os dias. E quando é mulher, ainda cuida dos filhos da casa. Então não tinha muito como a pessoa pensar essas coisas. Mas quando a gente fala de preguiça, e nesse grupo a gente está incluindo os professores que teriam esse tempo hábil para fazer essa reflexão na prática, mas estão há muito tempo estagnados. Que muitas vezes podem incluir alguns professores universitários que estão estagnados na mesma técnica, na mesma teoria, no mesmo campo de atuação e não tem essa noção de que o papel fundamental do professor é sempre refletir sobre a sua própria prática. Então, os tópicos que a gente colocou aqui seriam o professor que ele passa a lista de exercícios e não resolve os exercícios. Isso tanto em qualquer área da educação, acho que é uma coisa prejudicial, né? Ele chega e entrega os exercícios, só faz aqui, mas nem eu sei fazer às vezes. Ele não estuda novas metodologias e também não tenta aplicar novas práticas de ensino. Ele não seleciona atividades adequadas. O que seria isso? Ele chega e traz uma atividade, às vezes, sei lá, pegou no Google em algum lugar, simplesmente joga assim. Às vezes a atividade não tem muito nexo, ou os alunos não conseguem enxergar esse nexo. E isso tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Não saber preparar uma prova nesse caso, ou não preparar uma prova direito, sempre aplicar às vezes a mesma prova. Você pega esses professores, já li relatos de professores de universidade federal que aplicava sempre a mesma prova, os alunos descobriram o endereço do banco de dados dele, aí chegou na hora de fazer a prova, ele sabia todas as questões. Ele aí, depois de anos aplicando a mesma prova, ele teve que mudar porque os alunos estavam gabaritando. E o último caso, que eu acho que é o mais crítico, sempre usar o mesmo plano de aula. Que isso é uma coisa que, assim, como a gente debateu nos tópicos anteriores, cada turma é uma turma, né? Não tem como usar sempre o mesmo plano de aula. Sim. Eu acho que você está me trazendo questões que você já trouxe a resposta de muitas perguntas aí, de muitas colocações, você já veio... engatilhado. Já. Eu acho que eu conseguiria resumir. É claro que a educação, a gente precisa pensar, isso que você falou, de professor que trabalha manhã, tarde, noite, eu falei mulher, mas é preconceito meu, né? Também pode ser homem, é que a nossa sociedade ainda é muito forte, a mulher trabalhando em casa e cuidando dos filhos, mas pode ser o homem também. Mas a educação,
a gente tem que levar para outras questões aí que influenciam drasticamente o salário, a remuneração do professor, o tempo de preparo e uma série, a relação professor-aluno, as salas muito violentas. E aí o aluno, o professor... A falta de atuação da família, muitas vezes, né, que faz o aluno não conseguir ter um foco. E não valorizar o professor também, que é uma coisa também, né? fundamental hoje. Então, assim, existem N fatores que vão minando o desejo do professor. Quando a gente trabalha sem, posso usar um termo aqui, sem tesão, porque a gente precisa gostar, a gente precisa estar apaixonado por aquilo que a gente faz. Eu não me enxergo fazendo outra coisa, porque eu amo o que eu faço. Eu acho que o dia, e já aconteceu, de eu estar atuando em uma função, e eu era funcionária efetiva, era concursada, ia me efetivar, não era, né, mas ia me efetivar. Eu percebi que eu ali poderia dar muito pouca contribuição, porque eu não me dava prazer estar ali. Eu preferi sair e procurar outra coisa. Eu acho que isso é um respeito comigo mesmo e um respeito com as pessoas que estão dependendo de mim. E isso, inclusive, eu até contar um relato pessoal, foi o que me motivou a sair do meu primeiro emprego. Que no meu primeiro emprego eu comecei como atendente de telemarketing e depois fui promovido a instrutor. Então eu dava aula para o pessoal que começava. Então, quando chegou num nível assim, que depois de problemas com a gerência, que era muito amadora, e algumas outras coisas, eu também, na época, eu não tinha terminado nenhum ensino médio, queria me preparar para poder entrar numa universidade, a empresa não dava essa oportunidade. Eu, assim, fui ficando de saco cheio, e quando eu vi isso, estava se refletindo em sala de aula. Sim. Quando isso começou a se refletir em sala de aula, eu pensei, poxa, eu estou prejudicando. Isso é uma coisa que o professor tem que ter em mente. Sim. Que se ele faz alguma coisa errada, é a mesma coisa que o pai e a mãe também tem que ter em mente. Se ele faz alguma coisa errada, se ele tem um filho sem ter condições, ele está prejudicando a vida de outra pessoa. E foi um dos fatores principais. Quando eu parei e pensei e falei, nossa, eu estou prejudicando a vida de outras pessoas, foi onde eu cheguei e falei, pedi demissão. Mas aí é uma coisa que a pessoa precisa ter essa capacidade de se perceber, né? De se autoavaliar. Muitas vezes a gente não tem. E aí também fazendo uma defesa em relação aos professores, é o salário baixo, a sociedade que não valoriza. Sim, então o professor ele já chega na sala de aula com a autoestima lá embaixo. Aí chega o aluno violento, o pai que não valoriza o professor e o aluno reproduz isso em sala de aula. Chega uma hora que você não sabe o que você está fazendo ali. Então, assim, dá para entender o professor, por um lado, mas, por outro lado, a gente tem que ter consciência de que a gente está formando seres humanos, a gente está formando uma geração. O nosso futuro está nas nossas mãos, né? A gente não tem esse alcance, a sociedade, a gente, enquanto professor, tem, mas a sociedade não tem esse alcance do quanto o professor é fundamental, que ele está formando a nossa sociedade do futuro. Então, se a gente tivesse essa consciência, esse respeito a essa pessoa que está ali com a gente, acho que a gente mudaria essa postura. E ainda olhando por esse lado de em defesa do professor, a gente pode parar para pensar também que pessoas elas precisam de incentivos externos. Sim, pessoas precisam. Toda atuação profissional ela exige um incentivo externo. Então, às vezes, o que poderia acontecer? O professor ele precisa sempre estar nessa área da formação continuada. Sim, para estar se adaptando. Sim. Contudo, como ele vai fazer isso? Se a gente vem para um professor ainda da área de... Um professor concursado, eu penso aqui no Instituto Federal, ele ainda tem tempo, ainda tem condições de às vezes pedir... Não tem uma carga horária de aulas tão grande, né? Sim. Mas olhando para um professor do Estado que precisa, assim, trabalhar em 3 períodos, trabalhar em 2 períodos. E outro período ele não vai às vezes conseguir, ele precisa cuidar da vida extra profissional dele. Mas essa questão poderia, no meu ponto de vista, ser incentivada assim pelas entidades que eu diga municipal ou o governo, trazer isso para o professor. Como tinha antigamente, tinha um curso chamado Profa, se eu não me engano era Profa. Era um dos melhores cursos que eu fiz. Minha mãe, pedagoga, ela fez. E assim, ela era financiada pela prefeitura municipal no período para fazer esse curso. Então isso é um incentivo que eu acho super válido. Sim. E que trazia não só essa questão de conhecimento técnico, quando eu digo técnico, para o professor... Associava teoria e prática. Mas também traz essa questão de incentivo pessoal para o professor. Se o professor vai se sentindo valorizado, a aula dele vai ser muito melhor. Sim. Mesmo que seja a mesma aula,
para um professor que vai desanimado, um professor animado, com certeza a aula vai ser melhor. Falando assim, às vezes do mais básico, né, que é o salário, por exemplo. Você fica 4 anos na faculdade fazendo uma graduação para ganhar o salário que o professor ganha no estado hoje em dia, acaba sendo